Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Tudo jóia? Ansiosos aí pela aula de história? Tenho certeza que sim. Material na mão, lápis, borracha, para qualquer dúvida, anotações, né? Então vamos lá, vamos seguir com a nossa apostila de história. Unidade 6, o Brasil africano. Nós vamos começar na página 98 e vamos até a página 104 hoje, tá? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre a influência dos portugueses no continente africano. Olha a gente saindo aqui do território brasileiro e indo até a África. Ó. Nós vamos ler, vocês, página 98 até a 104. De preferência que já tenham lido o conteúdo, né? Para saber do que eu estou falando, para vocês se familiarizarem com a matéria. Leitura prévia, em voz alta, treinando leitura sempre, tá, pessoal? Nós vamos responder algumas atividades juntos e vocês vão fazer a tarefa, que é o exercício 1 e 2 da página 108 e 109. As dúvidas e correções com o professor no aplicativo. Primeiro, para a gente dar uma retomadinha aqui, o que nós aprendemos até agora? Vamos relembrar com uma linha do tempo. Lembram, né, o que é uma linha do tempo? Olha, a gente começa lá no Brasil, né? Aqui no Brasil, nas terras recém-descobertas. Então, foi descoberto em 1500, que até então, aqui só existiam os nativos, né? Que depois vieram a ser chamados de índios. 1503, começa a exploração do pau-brasil, que a gente já falou sobre isso. 1534, a divisão do nosso território em capitanias. Lembram? Capitanias que eram doadas às pessoas lá em Portugal que tinham alguma condição financeira de vir. Eles tinham que tirar dinheiro do bolso deles, tinham que contratar pessoas que depois escravizaram os indígenas, né? E tudo por conta deles, né? Então, as capitanias foram em 1534, depois chegada do primeiro navio misterioso, vindo da África. Lembra que veio um navio saindo da África, chegando nas nossas terras? Isso foi em 1538. Chegadas dos jesuítas, lembra aquela ordem? É uma ordem religiosa que nasceu até na Espanha, mas como Portugal e Espanha dividiam terras ali, depois teve a União Ibérica também, teve uma época que Portugal pertenceu à Espanha, uma longa história, que quem quiser saber mais, tem que ler mais. Mas, enfim, em 1549 chegaram os jesuítas aqui no Brasil. E a gente vai dar continuidade agora, o Brasil africano. Você aprendeu que existe um grande número de etnias na África. Trata-se de um continente com pessoas, culturas e paisagens muito variadas. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, que vai ser igual a historinha do triângulo. Lembra na aula de matemática que eu falei que vocês nunca mais esqueceriam o equilátero, o escaleno e o isósceles? Olha o que eu vou falar agora, para vocês nunca mais na vida de vocês esquecerem. Repete aí comigo na casa de vocês. A África não é um país. A África é um continente. Dentro desse continente há vários países. Certo? Então, o que é para repetir? Que a África não é um país. A África é um continente. Então, tá bom. Olha lá como é grande a África. Dentro da África existem vários países, né? Várias etnias, vários grupos sociais vivendo. Você também aprenderá como a África e os africanos passaram a fazer parte da nossa história. Para você entender essa história, vamos fazer um resumo, né? Como a gente já vem fazendo com as outras aulas, ó. Vocês vão ouvir agora um resumo das páginas 98 até a 104. Quarto ano, se eu estou falando em resumo, vocês têm que ler o conteúdo integral. Tem que ler todo o conteúdo. Cenas do último capítulo. O que nós vimos no último capítulo aí, na nossa última aula? O índio brasileiro, ele descobre que a Companhia de Jesus chegou para catequizá-lo, através de um livro, escrito em Tupi-Guarani, e o índio fala para o José de Anchieta, o jesuíta, que não quer ficar trabalhando nas terras do Capitão Mor.
Ele falou, olha, o que é isso? Vocês me pegaram, me escravizaram, eu não quero isso para mim. Isso daí não é minha vida. Eu não nasci para ficar preso, escravo, trabalhando para branco. E ele fala isso para o jesuíta, né? Misteriosamente, navios se aproximam da costa brasileira. Pessoal, quem será que está dentro do navio misterioso que está atravessando o Oceano Atlântico, chegando aqui nas nossas terras? Quem será? Temos o índio, temos os jesuítas, temos o navio misterioso. Olha os personagens da aula de hoje. Bantus, sudaneses e portugueses. O que é isso, professora? Bantus? Bantus, sudaneses, é nome de povos, são nomes de povos, tá? Que viviam no continente africano, em algumas regiões ali da África, que nós vamos ver onde eram essas regiões. Atenção, essa história passa-se na África e não em terras brasileiras. Nós saímos das terras brasileiras, viajamos lá para o continente africano. Vamos lá conhecer a África? Antes de continuar e descobrir quem estava chegando nesses navios, vamos precisar viajar para a África e entender o que estava acontecendo lá nessa época. Enquanto os portugueses aqui exploravam o pau-brasil, dividiam em capitanias, plantavam cana-de-açúcar, jesuítas catequizavam índios. Quando estava acontecendo tudo isso aqui no Brasil, o que estava acontecendo lá na África? Vamos ver o que a África tem a ver com a nossa história? Então vamos. Nessa página 99, vocês têm o mapa do continente africano e as regiões que eu falei para vocês, onde viviam esses povos, ó, os sudaneses, em roxinho, ó, olha lá a legenda, e os bantus, essa região toda em verde, tá? Aí os portugueses, né, entram na história aí, olha o que o português pensa da vida. Nossa, esse é o meu século de sorte. No caminho para as Índias, eu encontrei esse povo. Mas o que será que eles fazem? Olha os portugueses já, enquanto eles estavam tentando achar as Índias, né, que era por aqui, dava volta na África, eles pararam nos litorais, aqui no litoral da África, e já começou a ter contato com os sudaneses e os bantus. Pessoal, olha aqui no mapa mundi onde fica a África, ó. Todo esse território aqui é o continente africano, tá? A Índia fica aqui, lembra que eles saíram, tinham que dar a volta para chegar às Índias? Nós estamos falando da África. No século XV, entre os anos de 1400 e 1500, a África era habitada por dois povos. Antes dos portugueses descobrirem as terras brasileiras, nessa época, os portugueses já faziam contato com o povo africano. Antes de chegar no Brasil, eles já tinham passado por aqui. O reino dos bantus era chamado de reino do Congo. E o reino dos sudaneses era chamado de reino de Gana. Até hoje em dia, né, a gente tem o país Gana, que é por aqui assim, e tem outros países aqui, ó. Esse nome é por causa do rio Congo, que passa aqui, ó, tá? Os bantus estavam mais ao sul da África. Era um povo que falava a mesma língua. Todo esse povo dessa região aqui, eles falavam a mesma língua. E tinha a mesma etnia. Dividiam-se em Angola-congolenses e moçambiques, tá? Eles viviam de forma, assim, bem parecida, falavam a mesma língua, mas tinham umas subdivisões ali. Em suas migrações, que era o deslocamento que eles faziam de uma região para outra aqui, né? Ah, aqui está com pouca água, aqui está com pouca chuva, ou outra região é melhor, então eles migravam aqui. Quando chegavam a um lugar, fixavam suas moradias, misturavam-se as pessoas que já moravam no local. Os bantus, eles se destacavam, vamos prestar atenção aqui, se quiser até grifa de lápis aí, tá? Que vai precisar. Pelas técnicas de metalurgia, trabalho com ferro e cobre. Pessoal, eles já sabiam trabalhar com ferro e cobre naquela época. E pelo comércio de ouro e marfim. Quando os portugueses descobriram a América,
Congo já dominava vários reinos da África. Então, olha como que os povos africanos, eles eram inteligentes, desenvolvidos e autônomos. Não precisavam dos portugueses ou de outra nação ali na época para viver, e viviam até bem, né? Tocavam a vidinha deles lá. Eu sou um banto. Meu reino chama-se Congo, porque meus antepassados fixaram-se na região de um rio chamado Congo, mais ou menos aqui, o rio Congo. Lá era muito bom para viver, pois dava para pescar, caçar e tinha água em abundância. Nós sabemos fazer armas resistentes, instrumentos para colheita e objetos de arte. Então eles já tinham a cultura deles ali. Os sudaneses, eles viviam mais ao norte da África, próximo ao deserto do Saara, né, gente? Que é nessa região aqui, o deserto do Saara. E do Sudão, que em árabe significa negro. Eles se dividiam em iorubás, gegés, fante-achantins, guineanos, sudaneses. Isso significa que não tinha a mesma etnia. Aqui, eles já viviam um pouquinho mais diferente, sabe? Cada grupinho, né? Pouquinhas diferenças. Os guineanos sudaneses, por exemplo, recebiam muita influência dos árabes na língua falada, na escrita e na religião. Então, esse pessoal que era mais ao norte aqui ficava mais perto dos povos árabes. Então, eles receberam muita influência dos povos árabes na língua, na escrita, na religião, né, o islamismo. O seu reino, Gana, sobrevivia da mineração, explorando ouro e prata. Um prato cheio para os portugueses, né? Que vieram ao mundo para caçar ouro e prata, né, pessoal? Seguindo. Eu sou um sudanês. Meu reino é bem organizado. Temos um rei e seus auxiliares diretos. Nós comercializamos, quer dizer, eles já vendiam sal, cobre, tecidos e também escravos. Eles também trabalhavam com escravos. Somos tão ricos que algumas pessoas aqui são chamadas de Senhor do Ouro. Ó, pensa o tanto de ouro que tinha nessas terras? Um prato cheio para os portugueses, né? Os portugueses estabeleciam contato com o povo africano na costa africana. Costa, pessoal, é o litoral, né? Praia, mar. Começaram a negociar os produtos que vinham do interior da África. Mas já parou para pensar por qual motivo os portugueses estavam tão interessados em ser amiguinho da África? Por que os portugueses queriam ser amiguinhos da África? Principalmente com os reis. Quais as ideias que passavam na cabeça dos portugueses? Qual será? Portugueses, rei sudanês e o rei banto. Uau! Vocês africanos são gente boa! Quanta coisa diferente e valiosa! Quero comprar as coisas que vocês fazem. Olha a cara dos reis, gente. Olha que maravilha! Ouviu? Isso pode ser uma ótima parceria para melhorar nosso comércio. Beleza, português, vamos fazer negócio, que eu acho que a gente também vai lucrar por aí, né? Era a ideia dos reis. No início do século XV, em 1401, olha, 1401, pensa que o Brasil só foi descoberto em 1500. Os portugueses foram incluídos nos negócios de venda de escravos. Mas até então, eles só negociavam escravos pela África e Europa. Então, o comércio era feito só na África e ali na Europa, onde fica Portugal. O comércio de escravo entre africanos já era comum nessa época e praticado há anos, séculos, tá? Acho que a partir de agora você pode negociar escravos junto com a gente, além do ouro e do marfim. Pessoal, quem sabe o que é marfim? Marfim, pessoal, era a presa, ó, a presa do elefante, ó. Pessoal, eles tiram esses dentes, né? Vamos chamar assim, para vocês entenderem melhor, do elefante para poder vender, tá? E é um material caro, valoroso, né? Bem valioso. E o que eles fazem com o elefante? Mata. Tá? Mata o elefante, tira a presa, né? O marfim. Que maravilha, meus amigos, reis africanos!
Isso que eu chamo de parceria de lucro. Olha, os portugueses e os africanos já tentando fazer negócio, né? No início do século XVI, os portugueses, além de explorar terras brasileiras, também exploravam a África e desenvolviam o comércio de ouro, marfim e também negociava escravos na metrópole, nos países vizinhos e nas colônias da África. Então começou, gente, um comércio de tudo por aqui, ó. Brasil, África, Europa, pau-brasil, ouro, escravos, e começou ali os negócios. Os portugueses não se fixaram na África, eles construíram fortes em vários pontos do litoral africano para proteger e facilitar a atividade comercial. Em toda a costa da África aqui, os portugueses fizeram várias construções chamadas fortes. Aí na apostila de vocês têm a imagem de um, ó, que era para proteger o comércio, né, de outras nações. Os fortes principais da África eram o de Guiné. Em Guiné, desculpa, na África era em Guiné, que é um país agora, Forte de Arguim, em 1452. Esse Forte de Arguim fica numa ilhazinha, pessoal, que nem... Ela é tão pequena assim que não aparece no mapa. Fica aqui, pertence à Mauritânia, aqui fica numa ilhazinha. Quer dizer, esse forte defendia uma grande área ali da África, né? E pertencia aos portugueses. Depois em Gana, aqui onde está grifadinho, ó, destacado, o Forte de São Jorge da Mina. Veja alguns outros lugares que ocuparam no litoral africano. Nesse mapa que vocês têm aí, ó, todos esses lugares são fortes, construções que os portugueses ocuparam para proteger ali e falar, ó, aqui é nosso, chega ninguém aqui não. Aqui já tem português, né? Então todos esses lugares destacados aqui, tá? Muito espertos, os portugueses se aproximaram dos reis africanos, ganhando a confiança deles e realizando comércio muito lucrativos, o ouro, o marfim, os escravos. Mas como nem tudo que é bom dura para sempre, em 1525 os portugueses enfrentaram uma dificuldade muito grande para achar ouro. Ou eles não estavam achando, ou estava escasso, e eles não podem perder dinheiro, né? Então eles começaram a querer investir no comércio de escravos. Meus amigos reis, a coisa não está boa para nós. Para as coisas melhorarem para nós, para o meu lado principalmente, né, porque eles falavam muito para eles, eu tive uma outra ideia. Olha o medo dos reis aqui, porque sabia que vinha coisa aí, né? Ai, minha nossa, lá vem você com essas ideias, já estou até suado. O que será que os portugueses iriam propor para os reis africanos? Agora pensem, por que os reis africanos ficaram tão preocupados? Qual seria a outra ideia dos portugueses? Será que Portugal vai abandonar o comércio na África e ficar só com a exploração de cana no Brasil? Será? Ou será que essa ideia tem alguma coisa a ver com esse navio misterioso que nós citamos no começo da unidade? Será que essa história tem a ver com esse navio que estava chegando aqui? Na próxima aula nós vamos saber, certo? Do que se trata esse navio misterioso. Vamos lá para as atividades. Com base no que você aprendeu sobre os povos bantus e sudaneses, assinale a alternativa correta. Século XV, os sudaneses e os bantus fizeram contato com os portugueses. Os bantus se concentravam em um único território. Muitos povos de língua bantu organizaram-se em reinos, mas ainda não conheciam técnicas de moldar metais. O reino de Gana foi organizado pelos povos bantus. Qual será que está correta aqui? No século XV, nos anos de 1400, os sudaneses e os bantus fizeram contato com os portugueses, né? Antes de chegar no Brasil, eles chegaram na África primeiro. Segundo, gente, associar. Deixa eu até fazer isso aqui, ó, porque associar não é marcar X, quarto ano, né? Associar é associar, marcar X é marcar X. O que é associar?
eu tenho a letra A e a letra B. A letra A refere-se ao reino do Congo, a letra B ao reino de Gana, certo? Então aqui tem todas essas frases e eu tenho que colocar a letra A quando se relacionar a Congo e a letra B quando se relacionar a Gana. Eram mineradores hábeis de ouro e prata. Olha lá como que fica. A capital dos reinos era um grande centro comercial, onde se negociavam escravos, sal, cobre e etc. Estou falando de Gana, então é letra B. Eram capazes de produzir vários instrumentos para a agricultura. Na capital do reino, havia gente de diversos lugares da África que praticava o comércio. Estou falando de quem? Eram habilidosos nas técnicas de moldar metais. Então, isso é relacionar, pessoal. É colocar a letra referente, ó. Não é marcar X, quarto ano. Atividade 2. Sobre o comércio dos portugueses na África. Responda as questões. Qual era o interesse dos portugueses no continente africano, nos séculos XV e XVI? Nessa época, os portugueses eles se interessavam em estabelecer relações comerciais com os chefes locais e mais tarde explorar a escravidão e o tráfico para a Europa e para a América. Os portugueses comercializavam escravizados no continente africano. Como que era possível? Porque a escravidão na África ela já era praticada, né? No século XV, eles foram apenas incluídos no negócio, eles entraram, já praticavam, eles entraram e continuaram praticando. Onde os portugueses vendiam os escravizados que compravam na África? Eles negociavam os escravos tanto na metrópole, lá em Portugal, como nos países vizinhos e nas colônias, né, como o Brasil. Uma segunda linha do tempo aqui, porque aconteceram mais coisas. Então, ó, antes de 1500, que eram só índios, descobrimento, exploração do pau-brasil, veio a divisão das capitanias, a chegada do primeiro navio misterioso, chegada dos jesuítas. Enquanto isso, na África, 1452 construiu o Forte de Arguim, comércio na África, início do tráfico de pessoas em 1525, 1538, esse navio saiu da África, ó, saída do primeiro navio, chegada aqui no Brasil, saída lá da África, tráfico de escravos para o Brasil, né? E aí começa essa vergonhosa fase da nossa história. Tarefa, pessoal. Exercício 1 e 2 da página 108 e 109. Vocês vão reler, ó, reler o tópico Os Bantos e os Sudaneses, página 99 a 101 e preencher a cruzadinha. Então, vocês vão ter que voltar ao texto, ler com bastante atenção, grifar o que achar interessante, o que achar relevante e vão completar. Continente habitado por povos que, no século XV, intensificaram o comércio com os portugueses. O primeiro aqui nós já fizemos para vocês, ó. De qual continente nós estamos falando? Lembra que não é país, é continente? Continente africano. Nós já preenchemos aqui para vocês. Agora ficou mais fácil, ó, para vocês aproveitarem as letrinhas que já estão aqui, tá? Então, vão preencher, vão fazer a cruzadinha e completar essa tabelinha. Localização, língua e atividade que se destacavam. Reino do Congo e Reino de Gana. Reino do Congo, onde que ele ficava? Às margens do rio Congo. O Reino de Gana, onde ficava? Lembra que eu falei que ficava perto de um lugar interessante, famoso? A língua que eles falavam, o Reino de Congo e o Reino de Gana. O que o Reino de Congo fazia bem? Uma atividade que se destacava. E o Reino de Gana? O que eles faziam bem? Tinha uma atividade que eles já faziam há muito tempo. O que era? Então, vocês vão completar. Igual naquela atividade da unidade anterior que a gente falou do açúcar, tá? Então, a aula acabou aqui. Nós vimos a influência dos portugueses no continente africano.
A tarefinha ficou exercício 1 e 2 da página 108 e 109, as dúvidas e correções com o professor. Pessoal, agora vocês vão ficar com uma homenagem à nossa tão querida Barretos, né? Semana aí de aniversário, então fique com um vídeo comemorativo e parabéns à nossa cidade. Olá, eu sou a historiadora Elisete Greve Tedesco e estou aqui hoje representando a todos os barretenses para cumprimentar a nossa amada cidade pelos seus 166 anos de fundação oficial. Através de vídeos feitos por mim com muito amor e carinho, vocês aprenderão um pouco sobre a nossa amada terra, sobre a sua trajetória histórica e suas tradições. Feliz aniversário, Barretos! Barretos, teu nome eu ouvi na cantiga das rodas de um carro de bois, e guardei bem aqui no meu peito, e depois esse nome eu jamais esqueci. Quem é que não sente no ar o alvoroço da mata se o sol vai nascer? Alguém deve contar pra cascata saber que ela fica mais linda ao luar. Barretos é um grito de adeus, uma prece pra Deus ao pé do estradão. É a resposta que vem no instante, na voz que o berrante traz no coração. Cigarras cantando no estio, luar sobre o rio, o império todo em flor. Saudade pedindo outra vez que eu volte de vez pra ver meu amor. Vento gelado batendo em meu rosto, me diz que é agosto, florada de vento. O sertão diz que eu me esqueça de todos as vezes que eu vá pra Barretos, pra festa do peão. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. O abraço de Barretos faz do inverno do verão. A festa não termina, um segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder este festão, eu vou embora pra festa do peão. Não vou perder este festão, eu vou embora pra festa do peão. Vento gelado batendo em meu rosto, me diz que é agosto, florada do vento. O sertão diz que eu me esqueça De todos as vezes que eu vá pra Barretos, pra festa do peão. Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração. O abraço de Barretos faz do inverno